o que Deus nos ensina nessa palavra. Então veio o Espírito de Deus, olha só, irmãos, o Espírito de Deus, aqui não foi o homem que está falando. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. Então, a promessa de Deus, ela é condicional. O cumprimento da promessa de Deus, ela é condicional. Deus só tem compromisso em fazer com que as suas promessas se cumpram na vida de quem está com Ele. É o que a palavra disse. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, o achareis. E se o deixardes, Ele também te deixará. Então a vitória de Deus na minha vida, na sua vida, será de acordo com a sua caminhada com Ele. Se você caminha com Ele hoje e não caminha com Ele amanhã, Ele não tem compromisso em te ajudar. Mas se você caminha com Ele hoje, busca a sua presença hoje, amanhã você caminha com Ele de novo e busca a sua presença hoje, aí Ele vai te abençoar, porque é promessa. É promessa de Deus. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscar, o acharei. Se o deixares, Ele também te deixará. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que ter um compromisso com Deus. Nós temos que ter um compromisso com o Senhor. Porque Deus não justifica ninguém por palavras, irmãos. Deus não justifica ninguém por palavras. Deus justifica o homem pela sua atitude, é pela sua fé e obras. A fé sem obras é fé morta. Você pode falar de Deus o dia inteiro, mas se você não tiver mudança de Deus na sua vida, é em vão que você fala. Em vão. O que Jesus Cristo disse a Nicodemos? Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. E o que é o novo nascimento? É quando a pessoa deixa de praticar a sua vida errada e começa a viver uma vida que esteja de acordo com a vontade de Deus. Isso significa o quê? A mudar de vida, a mudar de pensamento, a mudar de opinião. Aí verdadeiramente você se torna o quê? Um servo de Deus. Aí Deus passa a ter compromisso com a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não foi isso que Jesus disse a Nicodemos? Em verdade te digo, se o homem não renascer, ele não pode entrar no reino de Deus. E como é que o homem nasce de novo? É quando ele passa a obedecer a palavra de Deus. Se você lê a palavra de Deus, você vai ser edificado. Mas se você praticar a palavra de Deus, então esse efeito transformador vai entrar na sua vida. E você vai te tornar, vai te libertar você na medida que Deus quer que você seja liberto. Louvado seja o nome do Senhor. Esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Deus é justo para recompensar a cada um conforme as suas obras. Deus é justo. Hoje, irmãos, o que acontece? O Espírito Santo de Deus, Deus fala com o homem através de quem?
de homens. Deus fala com pessoas através de pessoas. E quantas vezes Deus tem falado com você e você tem fechado o ouvido à voz de Deus? Quantas das vezes o Espírito Santo de Deus tem usado homens e mulheres para chegar ao seu coração, à sua vontade, e você tapa o ouvido e não ouve a vontade de Deus? Você acha que lá no céu não vai estar escrito isso? Você acha que quando você entrar para debaixo de 7 palmos de terra, não existe um relatório lá em cima, somando todas as oportunidades que você recebeu de Deus para receber salvação aqui, e oportunidades que foram negadas por você? Existe, irmãos. Porque vão abrir-se livros, e mais livros, e o homem será julgado segundo as coisas que está escrita naquele grande livro. Aleluia. E naquele livro vai estar escrito quantas das vezes Deus vai chegar para você e vai falar: quantas das vezes eu usei servo e serva para falar com você acerca da minha vontade, e tu não deste ouvido à minha voz. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quantas pessoas acham que é inútil o que eu estou fazendo, mas Deus, a palavra que sair da minha boca, não tornará para mim vazia, diz o Senhor. Glória. Aí como é que fica a sua vida diante de Deus? Como é que fica esse passado sujo diante de Deus? Será que Deus não vai julgar isso não? Aleluia. Vai julgar sim. A minha Bíblia diz que vai. Aleluia. O Espírito Santo de Deus tem falado. Porque todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Deus para a prestação de contas. Aleluia. Aleluia. Por que Jesus Cristo disse: prega o Evangelho, quem crê, eu vou salvar, quem não crê, eu vou condenar. O que você quer? Você quer o Evangelho ou você rejeita o Evangelho? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Com Deus ninguém pode ficar em cima do muro. Ou você é, ou você não é. Ou você está com Ele, ou você está sem Ele. Aleluia, Jesus. Essa é a palavra de Deus. Aleluia. Irmãos, mas te conduz à salvação eterna. E Mateus 6, versículo 13: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, mas estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz para a vida, e poucos há os que a encontram. Então, escolha, querido, o caminho apertado, a porta estreita, o caminho apertado, para que te possa salvar dessa geração perversa. Porque Deus há de julgar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Apocalipse número 21, da palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Apocalipse capítulo 21. Vamos ler Apocalipse capítulo 21. Aleluia, Jesus. Apocalipse 21, versículo 6. O novo céu e a nova terra. Apocalipse 21, versículo 6. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, disse Jesus, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, venha, e de graça lhe darei da fonte da vida. E quem vencer, herdará todas as coisas. A quem vencer, eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, aqueles que têm vergonha de Jesus, e quanto aos incrédulos, aqueles que não querem acreditar, e quanto aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores,
que praticam atos sexuais fora do casamento. E quanto aos feiticeiros, aqueles que fazem trabalho de macumbaria, de despacho para prejudicar e destruir a vida dos outros. Enquanto aos idólatras, aqueles que se colocam prostrados diante de imagem de escultura. E quanto a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aleluias, glória a Deus. Há um julgamento de Deus aí.